Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso estudo sobre os trocadores de calor, para quem for assistir, esse vídeo é um vídeo complementar. Eu preparei para falar um pouquinho sobre o modo de funcionamento, para quem não entendeu a lógica, e algumas observações ao final. Então, espero que seja de bom proveito e vamos lá. Então, falando sobre o primeiro tipo, vou falar sobre o trocador de tubos e depois sobre o trocador de placas. Então serão vídeos bem breves, mas acredito que bem didáticos. Na figura aqui, na verdade é um vídeo, a gente tem um sisteminha, um casco e tubo com as entradas aqui superiores, as saídas no inferior, e o videozinho vai abrir esse trocador para demonstrar para a gente como que funciona. Então, vamos lá. Começando pela parte interna, ele está mostrando os tubos, que é essa partezinha azul. E nesses tubos, ele está mostrando então o fluido quente entrando pela direita e o fluido frio lá pela esquerda. Se vocês observarem, então o quente está preenchendo o casco, está entrando aqui na parte inferior direita e saindo aqui acima. Então ele preenche, percorre todas as chicanas e sai. O frio ele vai pelo lado dos tubos, percorre da esquerda para a direita, faz o tubo em U, então ele volta e sai pela parte inferior esquerda, no finalzinho aqui. Então esse aqui que a gente consegue visualizar. Ele vai abrir mais um pedacinho do vídeo para mostrar parte a parte como que funciona. Então só a parte dos tubos, o espelho, as chicanas sendo demonstradas aqui e a variação de temperatura ao longo do tempo, que eu acho bem interessante. Então a gente vê um quente entrando, troca calor, a gente vê que ele sai menos quente. E o frio é a mesma coisa, entre bem azul e sai com azul bem clarinho, vai transferindo calor de um fluido com outro. E após estar em regime permanente, se vocês observarem, ali não tem muita oscilação de temperatura, então ele se mantém permanente, de certa forma constante. Então aqui a gente tem toda a demonstração pelo vídeo. Vocês conseguem ver que ele entra à esquerda, o fluido frio entra à esquerda, percorre esse tubo que está demonstrado aqui embaixo, faz a volta e sai à esquerda. Vou dar um play nele de novo para a gente assistir com mais uma vez. Então, a parte interna, com os espelhos, com as chicanas, com o suporte, a parte de entrada e saída dos tubos. O fluido frio entrou à esquerda, o quente entrou à direita. Ele percorre aqui as chicanas, tá vendo? Ele vai alternando o caminho, sobe e desce e sai na parte superior. E o frio ele entra, enche os tubos, as entradinhas estão aqui, percorre o caminho de ida e o caminho de volta e sai aqui embaixo e transfere calor. Então, o fluido frio foi aquecido e o quente foi resfriado. Tem um segundo vídeo, que eu também quero demonstrar, que é um trocador de tubo duplo. Um trocador casca e tubo de tubo duplo. E esse também é bem didático, que eu achei interessante. Então esse é um dos tubos mais simples dos trocadores de calor. Então está dizendo que o tubo interno vai ser o fluido frio e a parte do casco vai ser o fluido quente. E vai acontecer esse fenômeno aqui. Então a gente tem o caso em paralelo, o superior, os dois caminhando na mesma direção, e contracorrente o inferior, um indo em direção oposta ao outro. Vamos lá, próximo. Na sequência. Aqui eu tenho um gráfico demonstrando a diferença de temperatura quando está em paralelo, que no máximo a temperatura do quente vai se igualar à temperatura do frio. Um trocador infinito isso aconteceria. Então, no máximo paralelo é isso. E o contracorrente, as variações de temperatura, o frio sendo aquecido e o quente sendo resfriado. Isso aqui a gente pode chegar a temperatura igual ou até menor. O quente, por exemplo, ele pode ter uma temperatura de saída menor do que a saída do frio.
O trocador quando é de múltiplas passagens, a demonstração de quando é pelo casco, ele entra quente, percorre, vai fazer uma volta, vai fazer outra volta e vai sair aqui por baixo. Então não é igualzinho o vídeo anterior, né? Ele entra na parte superior, vai para a direita e faz o caminho contrário. E o tubo é a mesma coisa, ele tem 3 passagens, né? Vai, volta e mais uma vez para a direita. A maioria das vezes os projetos práticos a gente trabalha com números pares, viu? Mas como é um vídeo demonstrativo, fica interessante, né? 3 passagens, tanto para o quente quanto para o frio. E aqui as demonstrações de cada um e as variações de temperatura. Tem um perfilzinho de temperatura, quanto mais azul, mais frio, quanto mais vermelhinho, mais quente. Bem bonitinho a demonstração. E aí um trocador grande operando como esse da figura. Lembrando aquilo que eu falei, na maioria das vezes os trocadores são pares, né? Casco e tubo par. E uma observação que eu separei aqui importante é como escolher o que vai no casco e como escolher o que vai nos tubos, né? O tipo do fluido é quem determina isso na maioria das vezes, devido às características, né? Então, por exemplo, a maioria das vezes o fluido que é mais corrosivo, aquele que causa mais deposição de material, incrustação, que adere mais à parede, ou aquele fluido que trabalha sob maior pressão, é aquele que vai pelo lado dos tubos, até por questão de segurança. O fluido mais viscoso ou aquele que contém gás, se um for gás e outro for líquido, esse é o que deve passar pelo casco, pelo lado do casco. Quase a gente consegue demonstrar isso, em vídeos futuros a gente vai fazer essa demonstração, para uma determinada perda de carga fixa, se a gente quiser fazer comparações entre o lado do casco e o lado do tubo, a gente consegue provar que o lado do casco proporciona um coeficiente de troca térmica mais eficiente, né, mais transferência de calor, mantendo a mesma carga de pressão. Se a gente olhar a parte econômica, quando eu preciso de materiais especiais, como aço inox, cobre, alguma coisa assim, quase sempre o material que é escolhido pelo lado dos tubos ele se torna mais econômico do que pelo lado do casco, pela quantidade de peças, inclusive. E quando a gente tem condensação, a maioria das vezes a gente faz o processo utilizando o vapor que vai ser condensado pelo lado do casco, até pela maior facilidade de remover esse condensado. A não ser quando esse condensado for corrosivo, que aí a prioridade dele é pelo lado dos tubos, que a gente obedece a regra A. E para encerrar, uma demonstração de um trocador de placas, que essa aqui é bonita. O trocador de placas ele é mais, eu posso dizer, ele ocupa uma área menor, muito utilizado na área de alimentos, facilidade de limpeza. Então aqui a gente tem uma placa, o sistema de gachetas, né, as borrachas de vedação, que controla a circulação dos fluidos. A gente tem os cabeçotes e o arranjo das placas, alternando sempre, se vocês puderem observar, os lados onde tem a passagem e onde não tem a passagem do fluido, onde é a parte aberta e a parte fechada. A quantidade de placas é determinada pelo cálculo de área, então cada placa tem uma área, você multiplica, simples assim, e tem a área total do trocador. Então você pode ter trocador com 240, 300 placas, 120 placas, 40 placas, depende da área que você calculou. Demonstração do fluido frio, entrando aqui por baixo, se vocês olharem, ele entra em placas alternadas, né? Pula uma, percorre a outra, pula uma, e o quente do mesmo jeito, percorre uma, pula outra, percorre uma, pula outra, e sai do outro lado, né? Então o quente entra aqui por cima e sai embaixo, o frio entra lá embaixo e sai lá por cima, transferindo calor. Então entra bem vermelho e sai um vermelho mais claro porque resfriou, e o frio o contrário. E aqui eu tenho a demonstração dos dois ao mesmo tempo.
o frio subindo aqui, bonitinho, percorrendo o caminho, o quente fazendo o caminho contrário. Os fluidos não se misturam, por isso essas borrachinhas de vedação, essas gachetas, impedem essa mistura, essa passagem entre os caminhos. Então, esse é um trocador de placas altamente eficiente e de grande área para um espaço pequeno. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo.